acredito que todos nós ou já ouvimos ou já falamos uma frase. E essa frase é a seguinte frase, irmãos: quer me agradar, trate bem o meu filho. Quem já ouviu essa frase ou já se utilizou dessa frase? Amém? Quer me agradar, trate bem o meu filho. Quer me agradar, agrade o meu filho. Quer me agradar, amém? Cuide bem do meu filho. Eu acredito que muitos de nós já ouvimos ou já falamos essa frase, amém? Agora vamos pensar se nós pensamos assim em relação aos nossos filhos, como Deus pensa em relação ao seu único filho. Como que o Senhor pensa em relação a Jesus Cristo, o seu único filho? E para que possamos, irmão, entender melhor, vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler os versículos de 19 a 23. Amém? Então, Jesus lhes disse: em verdade, digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Pois, assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem ao Filho assim como honram ao Pai. Quem não honra ao Filho, não honra ao Pai que o enviou. Amém, igreja? Igreja, Jesus está dizendo que quem não honra ao Filho, não honra ao Pai. Não tem como nós honrar a Deus, não tem como nós louvarmos a Deus, se não dermos também essa honra ao Filho dele, ao Filho do Deus Altíssimo. E da mesma forma, não tem como nós, amém, honrarmos a Jesus sem honrar o Pai. Não tem como, irmão, nós fazermos isso. E aí, o contexto histórico, irmão, né, do Evangelho de João, foi escrito no final do primeiro século, aproximadamente entre 85 e 95, né, depois de Cristo. E esse evangelho, ele foi escrito, irmão, num contexto de crescente tensão entre as comunidades cristãs e as autoridades judaicas. Existia ali um confronto entre os cristãos e os judeus. Este capítulo relata um período de ministração, né, da vida de Jesus em Jerusalém, após ele ter curado um paralítico no tanque de Betesda. E aí, irmão, esse milagre que causou uma controvérsia devido a esse fato de ter acontecido em um sábado. E esse milagre que Jesus operou causou o quê? Esse confronto, esse mal-estar entre essas comunidades, que era um dia guardado pelos judeus
segundo a lei de Moisés naquela época. Amém? O versículo de 1 a 18 vai falar justamente sobre esse milagre a qual Jesus operou. De um homem que jazia há 38 anos, ali à beira desse tanque, aguardando para que alguém pudesse colocar, porque ali existia uma fala que um anjo descia, agitava a água daquele tanque, e quem entrasse primeiro ali ficaria curado. E aí Jesus, vendo que ali ninguém fazia isso, ele chama aquele homem num dia de sábado e o cura, e fala para ele, para que ele pegasse, se levantasse e seguisse. E isso gerou, né, esse confronto na comunidade judaica. Amém? E aí, irmãos, neste versículo que lemos, o versículo 19, então Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Neste versículo, Jesus está afirmando a sua dependência de Deus. Ele está afirmando que ele só podia fazer aquilo que ele via o Pai fazer, ou aquilo que o Pai o permitia fazer. Ele está ali afirmando a sua dependência de Deus, a total dependência do Pai, dizendo que ele só faz aquilo porque vê o Pai fazer. Isso sublinha, irmãos, né, a unidade e a harmonia entre o Pai e o Filho. Então não tem como nós darmos honra a um e não honrar ao outro. O versículo 20 que lemos aqui, porque o que este fizer, o Filho também faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta ele lhe mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Jesus está dizendo que ele faria obras maiores do que o Pai, porque o Pai amava ele de uma tal forma que ia permitir ele fazer obras maiores. O amor do Pai é manifestado na revelação de todas as suas obras ao Filho. Ao Filho Jesus Cristo. Jesus promete que maiores obras serão mostradas para cada um de nós. E essas obras, irmão, incluem o quê? Os milagres, principalmente a ressurreição e a vida. E uma vida eterna ao lado do nosso Senhor. O sacrifício de Jesus Cristo. O versículo 21, irmão. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Jesus Cristo tem esse poder. Jesus Cristo compara a sua capacidade de dar vida à do Pai, afirmando que ele também tem o poder de vivificar a quem ele quer. A quem ele quer, irmão. A quem ele quiser. Isso é uma clara, né, e evidência, que Jesus está nos dizendo que ele é Deus. Ele é um só com o Pai. Irmãos, uma declaração da divindade de Jesus Cristo. O versículo 22
que lemos, e o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. O Senhor, Ele confiou todo o julgamento para o Filho, para Jesus Cristo. O Pai delegou todo o julgamento para que Ele julgasse. Isso significa o quê? Porque no contexto judaico daquela época, irmão, Deus era o supremo juiz. E Jesus vem julgando, vem mudando. Ele vem dizendo que é o Filho do Deus Altíssimo. E que deveria ter a mesma honra que o Pai tem. E muitas vezes damos glórias a um e esquecemos de dar glória ao outro. Não tem como, irmãos, eles estão ligados. Você quer honrar a Deus, você quer glorificar a Deus, você quer louvar a Deus, honre o nome do Senhor Jesus. Creia nas palavras que Ele deixou nos mandamentos. Não tem como honrar a Deus se não honramos os ensinamentos de Jesus Cristo. Não tem como, irmãos.